Jesus. E Elvis, e aí? Mas, primeiramente eu quero saudar os irmãos que nos acompanham nessa live para ouvir a poderosa palavra do Senhor. E eu quero começar a minha fala dizendo sobre o tema de hoje, que Deus muda cativeiro. É um tema totalmente bíblico, é um tema extraordinário. Eu estava conversando com o irmão Antônio sobre os tipos de cativeiro: cativeiro físico, cativeiro espiritual e também o tipo de cativeiro a qual os irmãos acabou agora de falar, sobre pessoas possessas. E eu quero falar um pouco aqui na minha oportunidade sobre cativeiro espiritual. Mas para entender um pouquinho do cativeiro espiritual, eu vou falar biblicamente o que é cativeiro físico. E eu quero começar, antes de iniciar a minha fala, eu quero ler um texto com os irmãos, poucos versículos para nós meditar, amém? Está em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Me escute aqui. Porém Davi ficou em Jerusalém. Mal sabia Davi que esse porém ia custar muito caro para Davi, para a família de Davi. Versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu e enviou e felou a saber Davi. E disse: pejada estou, ou seja, estou grávida. Meu Deus. Existe, como eu falei, meus irmãos, o cativeiro físico e o cativeiro espiritual. Eu quero fazer uma comparação de José com Davi. José que estava no Egito. No Egito por quê? Porque José não pertence ao Egito. José pertence a Israel. José pertence ao povo de Deus. A Bíblia diz que este jovem, por nome de José, ele vai ter sonhos, e ele vai contar os seus sonhos, e os seus irmãos vão ter inveja dele, vai jogar José num buraco. Aí já há uma prisão física, cativeiro físico. Mas depois que ele sai, os irmãos dele, por inveja, vende José como escravo para ficar livre do irmão, por causa da inveja que tinha dos sonhos e da maneira que o pai de José tratava ele. Aleluias. E a Bíblia vai revelar que José estava governando na casa de Potifar por um tempo. Só que um dia a mulher de Potifar se interessa por José. E eu creio que não foi no primeiro dia o acontecido ao qual já vem à mente dos irmãos. Eu creio que aquela tentação diabólica já vinha por algum tempo. Mas chega um dia que essa mulher vai dar como uma serpente o bote em José, a qual ela fica com a roupa de José, mas não fica com José. Aleluias. E então esta mulher, por ser rejeitada por José, porque José era fiel a Deus, diferente de Davi no texto que lemos, aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que José foge do mal, foge do pecado, foge da aparência do mal. E por ter feito isso, a mulher de Potifar vai caluniar, vai inventar uma mentira sobre José. Aí José é preso.
Prisão física, cativeiro físico. Ou seja, 4 paredes, cadeias, como nos dias de hoje. Essa é a prisão física. E se nós for comparar, José, ele foi preso fisicamente, pastor Marquinhos. Davi foi preso espiritualmente. José, ele está preso fisicamente. É melhor estar preso fisicamente por receber uma calúnia do que estar livre fisicamente, mas preso em sua mente, preso espiritualmente, preso por uma influência maligna. O cativeiro de Davi é espiritual. Nós vamos ver, meus irmãos, nos versículos que lemos no início do texto. E essa história está em 2 Samuel capítulo 11. Para entender, nós temos que não só meditar, mas fazer um estudo até o capítulo 19 para entender e tirar lições de vida. Ser sábio. Ser sábio é olhar para o que Davi fez e dizer: opa, eu não posso fazer isso. Meu Deus. Porque com Deus não se brinca. Com Deus, meus irmãos, não se brinca. Ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele é justiça. Ao mesmo tempo que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus também é terrível. Deus é terrível. Então, meus irmãos, nos versículos que lemos, Davi, ele ficou no palácio, ficou em casa. E no versículo que lemos nos inícios, era tempo de ir para a guerra. Como pode? Davi, ele vai enviar Joabe, Davi vai enviar os seus servos, Davi envia todo Israel para a guerra. Porém, Davi sendo o líder, Davi sendo o chefe, Davi sendo a autoridade máxima abaixo de Deus, Davi resolve ficar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi estava deitado. Enquanto o povo, os servos, estavam na guerra, fazendo o que tinha que ser feito, Davi resolve ficar, pastor Marquinhos, deitado. E quem está deitado está acomodado. Quem está deitado está acomodado. E a Bíblia vai revelar que Davi, à tarde, ou seja, na luz do sol, na luz do dia, Davi resolve se levantar. Meu Deus. E ele vai olhar de cima do terraço. E ele vai ver, vai visualizar uma mulher por nome de Batseba, casada. Meu Deus. Se banhar. E a Bíblia diz que a mulher era bonita. E Davi vai começar a cobiçar aquela mulher. Aí já começa a prisão espiritual. A Bíblia diz que Davi vai olhar e começar a desejar. E eu quero lembrar aos Davis nesta noite que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 28, que o homem que atentar para uma mulher e cobiçar e desejar já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, esse é um dos níveis de adultério, pastor Marquinhos. Adultério mental. Evangelista Antônio. Aleluias. E aí vai e começa. Só que Davi não cometeu só o adultério mental e no seu coração. Davi quer ir praticar o adultério físico. E aí vem as piores consequências. A Bíblia diz que Davi manda buscar Batseba, se deita com ela, depois dispensa ela. Só que depois vem a notícia que Batseba está grávida. Grávida do quê? Do adultério. Grávida do quê? Do pecado. Ela se engravida de Davi. Aí, meus irmãos, todos gostam de pregar sobre o Davi que derrubou urso, o Davi que derrubou leão, venceu Golias, escapou de Saul, do seu exército. Todos gostam de pregar Davi, o rei. Mas aqui nesse texto revela Davi colocando em prática, depois do seu pecado, pastor, 3 planos malignos. 3 planos malignos. Meu Deus. Por que plano maligno? Porque Davi, ele foi influenciado pelo diabo. Davi foi influenciado pelo diabo. Aí ele vai pôr em prática o seu primeiro plano maligno, por ser influenciado pelo diabo. No versículo de número 1 Samuel, aleluias, capítulo 11, versículo de número 8, está, meus irmãos, o primeiro plano maligno de Davi. A culpa não só é de Davi,
a culpa é do diabo. Só que o diabo ele tem um poder de influenciar. Ele influencia Davi a partir do momento que Davi cai na influência de Satanás e se deixa ser escravizado pela influência maligna. Davi é mais culpado do que o diabo. Porque o diabo não tem poder de obrigar o homem a pecar. Meu Deus. O diabo não tem poder de nos obrigar a pecar. Evangelista Antônio. O diabo não tem poder, meu irmão, de obrigar nós a pecar. Não tem. Mas ele tem um grande poder de influência. Cai quem quer. Pastor Marquinhos, eu nunca passei pela rua e vi o diabo com um revólver apontando a arma na cabeça de um irmão, obrigando ele a cobiçar a mulher dos outros. Eu nunca vi na rua, Pastor Marquinhos, o diabo obrigando uma mulher a cobiçar o marido dos outros. Aleluia. Isso eu nunca vi. Só peca quem quer pecar. Só se deixa cair na influência maligna quem quer. Porque o diabo não obriga o homem a pecar. Muitos dão desculpa que não conseguem sair do cativeiro espiritual, não conseguem sair do vício. E eu tenho uma palavra para quem está ouvindo a nossa live hoje. E para quem vai ouvir e vive em vícios. Se tu és homem para pecar, tu tem que ser homem para reconhecer o teu erro, ficar triste, arrepender, aleluia, e confessar o teu pecado para que Deus venha ter misericórdia. Meu Deus, aleluia, Jesus. O primeiro plano de Davi maligno está no versículo 8 de 2 Samuel capítulo 11. Diz assim: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Versículo 9. Porém Urias se deitou porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Aleluia. E o fizeram a saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, meu Deus, seu Davi. E Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma? Não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te desperei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e seguinte. No primeiro plano de Davi aqui neste texto, você vê Davi, depois de pecar, tentando se safar do seu pecado, tentando esconder o seu pecado. Davi queria que Urias ia se deitar com Batseba, se acomodar, para que depois que ficasse sabendo que Batseba está ali grávida, o povo e Urias pensar que o filho era dele. E Davi fez esse projeto, esse plano maligno para se safar dos pecados. Mas eu tenho um recado para os Davi nesta noite. Davi se esqueceu do que está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aqueles que escondem as suas transgressões nunca prosperarão. Aleluia. Mas os que confessam, e não é só confessar, tem que deixar, tem que renunciar, tem que parar, tem que largar a prática pecaminosa. Por isso que o plano de Davi não prosperou. Ou seja, pastor Marquinhos, o plano de Davi não deu certo, não foi para frente. Mas a lascívia fez de Davi um homem tão ruim que ele cai na influência maligna e vai para o segundo plano maligno. E o segundo plano maligno de Davi nessa história está em 2 Samuel capítulo 11, o versículo 13, que diz assim: e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele. Olha o que Davi fez: e o embebedou. Meu Deus. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor. Porém
não desceu a casa. Davi tenta mais uma vez. Só que você percebeu que Urias, sendo uma pessoa simples, sendo um soldado fiel a Davi, Davi como rei, Davi grande, Urias pequeno. Só que Urias pequeno estava mais fiel a Deus do que Davi. Meu Deus. Porque mais uma vez ele não foi se deitar com Batseba. Aí Davi começa a se perturbar, começa a se apavorar, porque ele não está conseguindo esconder o seu erro. Olha o que a lascívia, desejo desenfreado, Meu Deus, fez com Davi. Davi planejou, a primeira não conseguiu. Aí ele chama Urias para sua casa para comer, para beber, e Davi consegue embebedar Urias. Agora escute isso aqui. Falei até para minha esposa hoje em casa, quando eu estava meditando. Urias embebedou e não foi lá se deitar com Batseba. Urias bêbado estava mais com juízo do que Davi. meu Deus. Por quê? Porque a lascívia é pior. Pode. Olha aí, Isabel, bagunçou tudo aí, Isabel. Não estou dizendo que é certo beber, estou falando qual é o pior aqui. A lascívia é pior. A lascívia é muito pior do que o álcool. Urias, servo de Davi. Davi era senhor grande, mas Urias pequeno. E ainda mesmo que estava embriagado, ele estava mais fiel, Meu Deus. do que Davi. Ei. Enquanto Davi estava planejando o mal para o próprio Urias, Urias estava sendo fiel a Davi, a Israel e aos servos de Davi e principalmente a Deus. Aleluias. Eu tenho um recado para quem está nos ouvindo. Tranquilo, daqui a pouco tu vai dormir, tu, Isa? Cuidado Tranquilo. com a lascívia. Desejo desenfreado. Meu Deus. Cuidado aonde tu está colocando o teu olho. A glória. Cuidado, porque isso pode te custar muito caro, muito caro. Só que na segunda tentativa, Davi ainda não conseguiu. E ele não ficou satisfeito. Ele não parou, porque o homem também é perseverante para fazer o mal. O homem, quando quer fazer o mal, ele persevera. Verdade. E muitos homens, às vezes, para fazer o bem, é covarde e não persevera. Nós temos que perseverar para fazer o bem e não o mal. Aleluias. Aí Davi ele vai para um terceiro plano maligno, que está em 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo 14, que diz assim: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou lá por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias, Meu Deus. o heteu. Davi planeja esconder o seu pecado, tentando fazer Urias ir lá deitar com Batseba. Ele não consegue, ele vai para o segundo plano maligno, embebeda Urias e também fracassa em seu plano. Perceba que vai mudando de nível. Olha o que a lascívia fez com o homem, meu irmão. Olha o que a lascívia fez com o rei Davi. Agora Davi planeja, manda uma carta e fala: Joabe, põe Urias aí em um lugar que você tenha certeza que ele vai morrer. Meu Deus. Porque eu quero este homem morto. A glória, Jesus. E agora Davi consegue matar Urias quando ele planeja colocar ele na frente, porque Meu Deus. o próprio Deus atribui o homicídio ao próprio Davi. Então Davi ele comete adultério, ele tenta se safar, faz projetos malignos, não consegue. Então ele vai e mata Urias, o marido de Batseba. E a Bíblia, meus irmãos, vai dizer agora que
Mal sabia Davi que Deus estava vendo tudo. Eita glória. Eu quero lembrar os Davi de Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em Oh, aleluias. todos os lugares, contemplando os maus e os bons. É verdade. Deus está contemplando, está vendo, está visualizando o adúltero, o imoral, a prostituta. Mas eu me alegro que Deus também está vendo o fiel. Aleluias. O fiel, Glória. aquele que jejuma, Sim, mata a meu carne, Deus. aquele que ora, aquele que renuncia o pecado e aquele que é fiel à sua Aleluias. própria Oh, esposa. glória. E Deus está vendo os jovens que ainda não se casaram. Deus também está vendo que eles estão se Eita, glória. esforçando, matando a carne no jejum, aguardando o tempo certo, a Olha mulher aí, certa, Raimundinho. para que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. Oh, glória, Jesus. E a Bíblia revela que a vontade de Deus, em Romanos capítulo 12, que é boa, agradável e perfeita. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Espera em Deus, Oh, glória. porque os planos de Deus é maior do que os nossos. O que Deus tem para nós, pastor Marquinho, é o melhor. Aleluias. Não é fácil, é difícil, mas espere em Deus, meu irmão, porque o que Deus tem para você Aleluia, Jesus. é algo especial, é algo grande. Aleluias. Só que depois dos projetos malignos de Davi, cometeu adultério, cometeu homicídio, fez projetos malignos. Só que agora vem as consequências, seu Davi. Porque o pecado tem consequência. Nós podemos cometer o pecado o que for, pastor Marcos. Nós podemos viver uma vida anos e anos na própria pecado. Pode ser o que for. Porque se nós se arrepender, a graça, a salvação, a misericórdia de Deus nos alcança. Verdade. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que onde abundou o pecado, super abundou a graça. Só que a mesma graça em Romanos capítulo 6 diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que essa graça não nos permite viver na constância da prática do pecado. Tá, meu Deus do céu. Então a graça, ela nos capacita a renunciar a uma vida pecaminosa. É verdade. Agora Davi vai sofrer grandes consequências. Porque o próprio Deus disse que a espada não ia se apartar jamais da casa de Davi. Com Deus, ninguém se brinca. Aleluias. Com Deus, ninguém se brinca. Vamos ver a primeira consequência? Eu vejo muitos pregadores pregando e só fala de Davi, da consequência de Davi, do pecado de Davi. Mas eu gostaria de dar um recado às mulheres, porque no texto tem uma Batseba também safada, sem vergonha e adúltera. E ela vai sofrer duas consequências para começo de conversa. A primeira consequência de Batseba está em 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo de número 6. Perdão, versículo 26 do capítulo 11. Olha a consequência do adultério de Batseba. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. A primeira consequência do adultério de Batseba é que ela ia agora participar de um luto, ia agora sofrer, porque a primeira consequência que Batseba tem por causa do seu adultério foi infiel ao seu marido e principalmente infiel a Deus. Ela perde o marido na guerra. Ela vai perder o marido, o seu amado, o seu companheiro, por causa do adultério. Porque tudo começou depois desse adultério. E a segunda consequência, meus irmãos, está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 de Batseba. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. A segunda consequência foi terrível. Perceba que Batseba está perdendo a principal parte da família dela. Olha o
o adultério faz. Olha o que a lascívia faz. E quem é ruim aqui? Deus ou Batseba? Batseba, porque foi infiel a Deus. Olha, meus irmãos, o que o pecado pode trazer. Olha as tragédias que o pecado faz na vida de uma mulher e na vida de um homem. A Bíblia diz que o próprio Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, e a criança adoeceu gravemente. Se você for ler mais à frente, a criança morre. E eu quero falar com alguém que está pensando algo engraçadinho, que vem a pensar: Deus matou a criança? Mas lá em 1 Samuel é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que exalta, é Deus que abate. Deus faz o que quiser porque Ele é Deus. Aleluias. Antes que algo engraçadinho venha dizer: ah, Deus é ruim, Deus é mau, matou uma criança. Mas quem perdeu quando a criança morre? Foi Batseba e Davi ou foi Deus? Meu Deus. Quem perdeu, pastor Marquinhos? Ó, a criança morre. Se a criança morre, para quem ela vai? Para Deus. Para Deus. Quem perdeu foi Batseba e Davi. Deus só ganha. Deus só ganha, evangelista Antônio. Deus só ganha, irmão. Deus nunca perde. Quem perde é o homem. É verdade. E principalmente o homem que vive no pecado afastado de Deus. Deus só ganha. Quem perde é a mulher que está afastada e rejeitando a palavra do Senhor. Meu Deus, é verdade. Deus só ganha. Aleluia. Agora vamos às consequências de Davi. A primeira consequência de Davi está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal. Deus está dizendo: vai vir um mal sobre a tua casa, Davi. E olha o mal que vai vir sobre a casa de Davi. Olha o que Deus diz: e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Olha o que Deus vai fazer: e as darei ao teu próximo. Opa, essa palavra próximo aqui, pastor, fala de alguém que está perto de Davi. Afinal de contas, a palavra é próximo, né, irmão Antônio? É alguém próximo. Quando você lê à frente, sabe quem é esse próximo? O próprio filho de Davi, Absalão. Olha aqui, que castigo. Com Deus ninguém brinca. E as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Você lembra que Davi... Você lembra que Davi viu Batseba à luz do dia, à luz do sol? Cometeu adultério à luz do dia, à luz do sol. Meu Deus. É Deus dizendo assim: tu não foi macho lá para pegar a mulher dos outros? A luz do dia, a luz do sol. Vou te mostrar para todos. Agora eu vou te dar a colheita, Davi. Eu vou te dar a colheita, Davi. Não é porque tu é rei que eu vou passar a mão na tua cabeça, Davi. Não é porque tu és senhor de muitos homens que eu vou passar a mão na tua cabeça. Não é porque tu é o homem segundo o meu coração que eu vou passar a mão na tua cabeça, Davi. Te prepare, porque tu vai sofrer consequências. Eu vou te perdoar, eu vou te salvar, eu vou restaurar tua família, a tua vida espiritual, mas tu vai passar por consequências terríveis. Para que também um dia, numa segunda-feira, na live do Estúdio Atalaia, nós viemos ouvir essa palavra e ser sábio. Ser sábio é ver o erro de Davi e dizer: opa, não posso fazer isso, porque eu tenho que ser fiel a Deus. E em segundo lugar, não posso fazer isso, porque se eu fazer, eu estou dentro d'água, eu estou ferrado, porque a mão de Deus vai vir sobre mim. Ele vai me abater. Oh, glória. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua mesa, a casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E a segunda consequência, meus irmãos, de Davi está em 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, Davi. Meu Deus. Mas eu farei este negócio, Davi, perante todo Israel, Davi, perante o sol, assim como tu fez, Davi. Todos vão ver, Davi, a tua humilhação. Israel, à luz do dia, vai ver as tuas mulheres se deitando com outro homem.
Israel vai Não ver, pode Davi, usar. o que eu vou fazer na tua casa, na tua família, porque tu foi infiel a mim, Davi. Porque tu o fizeste em oculto. Davi se esqueceu do que Daniel falou. O profeta Daniel falou lá no livro dele, capítulo 12, capítulo 2, versículo 22. Que ele quem? Aquele que tem um nome acima de todos os nomes. Daniel 2:22, pastor Marquinhos, meu irmão, evangelista Antônio, meu irmão. Lá em Daniel 2:22 está revelado que ele revela o profundo e o oculto, o que está escondido. Aleluia. E ainda diz assim, ó, que ele conhece quem está em trevas. Meu Deus. Deus conhece quem está Meu Deus. na prática do pecado. É, Jesus. Deus conhece quem está vivendo uma vida de vício na pornografia. Deus conhece o homem que vive no vício da masturbação. Ele conhece, ele vê, ele sabe, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele revela o profundo, o oculto que está escondido. Ele conhece quem está em trevas. Trevas fala de pecado, fala do mal. Mas com ele só mora uma coisa: a luz. Aleluia. Com ele, pastor Marquinhos, mora a luz. Com ele, evangelista Antônio, Aleluia. mora a transparência, a verdade. Mora a claridade. Deus revela o profundo, o oculto, o escondido, e conhece quem está em trevas, mas com ele mora a luz. Aleluia. E a terceira consequência de Davi está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 14. Vamos lá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos que te o filho que te nasceu certamente morrerá. Aleluia. A terceira consequência de Davi foi perder o filho do pecado, o filho do adultério. Assim como Batseba sofreu essa consequência, Davi também sofreu de perder o seu próprio filho. E a quarta consequência, meus irmãos, 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 1. E aconteceu depois. Os irmãos lembram que Davi foi fazendo projetos malignos, um pior que o outro, e foi evoluindo. Deus começou assim também a castigar Davi, foi cada vez ficando pior. Olha o que acontece no capítulo 13, olha a consequência que vai vir na família de Davi. Por quê? Porque ele adulterou, cometeu homicídio, cometeu engano, se deixou levar por influência maligna. Diz assim, ó, capítulo 13 de 2 Samuel. E aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, ou seja, uma irmã bonita, cujo nome era Tamar, Aminon. Olha a desgraça que aconteceu na família de Davi. Desgraça significa ausência da graça. Meu Deus. Desgraça significa ausência da graça, a ausência da bondade de Deus. Cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, amou-a. Como que pode o próprio irmão amar Meu Deus. a irmã? Olha que coisa terrível. E a Bíblia fala que Davi tem um irmão chamado Simeia. Simeia tem um filho chamado Jonadab. Jonadab é primo de Aminon. A Bíblia vai dizer que Aminon, ele está querendo ficar a qualquer custo. E era difícil e dificultoso, diz a Bíblia, Aminon ficar com a sua irmã, com Tamar. Só que vem um enviado do capeta, vem um enviado do diabo, primo de Aminon, um homem por nome de Jonadab, e vai influenciar e projetar uma armadilha, um laço diabólico para que Aminon venha ficar Aleluia. com a própria irmã. E resumindo, eles projetam o plano, conseguem ficar os dois em casa, Aminon manda sair os seus servos, e ali vai começar a desgraça. Aleluia. Na família de Davi.
Porque a Bíblia revela, pastor Marquinhos, que Aminon violenta a própria irmã. Aminon vai estrupar a própria irmã, pastor Marquinhos. Meu Deus. É verdade. Depois de cometer tal ato, ele dispensa. E a coisa fica pior ainda para ele. Porque ele tirou a inocência da irmã. Ele tirou a virgindade da irmã. E ainda vem mais consequências sobre a vida de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. Já estou terminando, meus irmãos. Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. A quinta consequência na vida de Davi. Quinta consequência, 2 Samuel 13, 28. Versículo 28. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais porventura, não sou eu que vou ordenar. Versículo 28. Farei a Aminon, então o matareis. Não temais porventura, não sou eu quem lhe ordenou. Esforçai-vos e sede valentes. Depois dessa consequência que aconteceu, a Bíblia fala que Absalão, que era irmão de Aminon e Tamar, vai em seu coração odiar Aminon. Depois de 5 anos, ele projeta e mata o próprio irmão. Meu Deus. Ele vai matar o próprio irmão. Olha o que a lascívia fez dentro de uma família. Olha o que a lascívia fez com essas pessoas, pastor Marquinhos. E a sexta consequência está em 2 Samuel, no capítulo 15. A sexta consequência na vida de Davi, capítulo 15, que é a rebelião de Absalão contra Davi. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de toda essa tragédia, ainda Absalão se rebela contra o próprio pai, toma o reino do pai, guerreia contra o pai. E aí fica pior, vem a sétima consequência na vida de Davi, que está em 2 Samuel 18, 14. Meu Deus. Absalão, ele morre na guerra. E Davi vai sofrer, vai chorar, vai se lamentar. Tudo por causa do pecado. Mas, meus irmãos, o que é isso que está acontecendo na família de Davi? É tragédia. Meus irmãos, o que é isso que está acontecendo na vida de Davi? É a colheita do seu pecado. Meu Deus. Porque aquilo que o homem planta, o homem semeia. É verdade. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E eu quero aqui falar de Paulo, só um pouco para nós entendermos o que é colheita. O apóstolo Paulo, depois de convertido, meus irmãos, antes de ele servir a Deus, se tornar filho de Deus, Paulo era perseguidor. Mas depois que ele se encontra com o Senhor, Paulo se torna perseguido. O que é isso? Colheita. Paulo, ele queria maltratar os cristãos. Depois de crente, quem é maltratado? Paulo. O que é isso? Colheita. Paulo prendia o evangelista Antônio os crentes. E depois que Paulo se converte, quem é preso? É verdade. Paulo. O que é isso? Colheita. Paulo, ele desejava matar os cristãos, apedrejar, fazer o mal. Mas também depois de convertido vem o mal, vem a colheita para Paulo. E em Gálatas 6:7, o próprio Paulo olha para a sua vida e diz: Deus não se deixa escarnecer, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ou seja, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. É verdade. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Ninguém planta feijão para colher arroz. É verdade. Ninguém planta tomate para colher melancia. É Quem verdade. planta feijão vai colher feijão. Quem planta amor, colhe amor. Aleluia. Quem semeia e planta no Espírito, colhe a vida eterna. Mas quem semeia na carne, vai É colher verdade. sofrimento, tristeza.
E eu quero encerrar, meus irmãos, lendo aqui a parte mais importante dessa história. Aqui eu encerro e entrego tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Ah, pastor Marquinhos, se todos entendessem que Deus é misericordioso. Aleluia. Ah, irmão, se todos entendessem o que é a graça. Porque Davi, ele depois de cair em si, levar um choque, ver que pecou contra o Senhor, Davi, ele não vai se preocupar, pastor Marquinhos, com a sua coroa, com o seu senhorio, com a sua grandeza, com a sua riqueza. Ele não vai se preocupar com seus bens materiais. Ele vai se preocupar com a sua salvação. Meu Deus. Pois ele vai dizer e pedir a Deus e clamar para não tirar o Espírito Santo dele e dar a ele novamente a alegria da salvação. Aleluias. Olha o que Davi diz no Salmo 51. E se todo homem, toda mulher que neste momento está vivendo uma vida de pecado, entender, se arrepender e confessar. Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode com sua mão arrancar esta mulher. Deus pode com essa mão arrancar este homem do cativeiro espiritual. Deus, ele tem poder de tirar o homem do lamaçal do pecado. Porque Isaías 43 diz: operando eu, quem impedirá? Oh, glória. Ele fala: antes que houvesse dia, antes que existisse dia, eu sou. Eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Aleluias. Me diga aí, quem? Me diga aí, meu irmão, quem impedirá o agir de Deus? Aleluias. Nas nossas vidas e na vida de quem está nos ouvindo? Aleluia. Olha o que Davi falou no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, a tua bondade, Senhor. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer. Aleluia, Jesus. Purifica-me com isopo. Glória a Jesus. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. Oh, glória. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aleluia. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, aleluia, Jesus, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da minha alegria da tua salvação. Aleluia. E sustém-me com o espírito voluntário. Oh, glória. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Aleluia. Deus da minha salvação. Aleluia. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aleluia. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus. E eu termino, meus irmãos, dizendo isso aqui, ó. Nesse mesmo texto aqui que nós lemos, a Bíblia diz que Deus, quando a gente interpreta em uma expressão que está aqui entre os capítulos, que quando você vai ver o significado, Deus, ele pega o pecado de Davi, que está na sua frente, e quando o pecado de Davi está na frente de Deus, o pecado ofende a Deus. Todos nós sabemos disso, não é, pastor Mateus? Então Deus, quando Davi se arrepende, Deus faz isso aqui, ó, pega o homicídio de Davi.
Deus pega o adultério de Davi. Deus pega os planos que Davi fez para fazer o mal. Sabe o que Deus faz? Pega e põe do lado aqui. Ó, põe de lado. E a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 25, que para quem está nos assistindo, Deus, Ele quer apagar os teus pecados. Aleluia. Por amor de quem? Não é de tu não. É por amor do nome dele. Aleluia. Ele apaga os nossos pecados. E qual é o segredo para Deus apagar nossos pecados? Arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, Aleluia. para que os seus pecados sejam apagados e venha sobre nós, meus irmãos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a sua vida, Eita. a gloriosa presença de Deus para todos nós. Aleluia. Receba essa palavra, meus irmãos, e quem está nos ouvindo. E eu também, principalmente, em nome de Jesus Cristo. Sou muito grato por essa oportunidade.